Olá! Vamos lá? A gente mira no amor e acerta na solidão. Eu tô me despedindo da Irlanda essa semana, então eu tô procurando os lugares assim mais incríveis onde eu possa ir perto para dividir com vocês. Essa é a St. Patrick's Cathedral, a Catedral de São Patrício. Eu já filmei ela com vocês, mas de outro ângulo. Desse ângulo eu achei que ela ficou mais linda ainda. Mas vamos lá, capítulo 20. O amor é um bem bolado de paixão e solidão. E eu no momento não sei, minha senhora. Pelo menos sei quem eu era quando eu me levantei, hoje de manhã. Mas acho que devo ter mudado várias vezes desde então. É do Lewis Carroll, daquele escritor, né, da Alice no País das Maravilhas. Voltemos à gangorra, que propusemos na página 112, ao final do capítulo 19. Sugiro pensar essa lógica amorosa como uma gangorra, e não como uma linha do tempo. Na medida em que as três possibilidades, paixão, amor e solidão, se tocam constantemente. Em 5 minutos, esse movimento todo pode acontecer. De paixão ao amor, do amor à solidão, da solidão ao amor, do amor à paixão. Então nós temos essa mania, né? De achar que na relação tudo começa com paixão, e aí a paixão acaba e dá lugar ao amor, e aí vem a solidão, quando não é verdade, é uma gangorra. Isso em 5 minutos a gente pode sentir todas essas coisas, paixão, solidão, amor. E eu nunca tinha pensado isso por essa via, eu sempre também fui uma pessoa que achava que a paixão vinha primeiro. Mas sem certa paixão durante o relacionamento, durante tantos anos, o amor não se sustenta. Então não é assim, primeiro a paixão, depois o amor, depois a solidão. Não, é uma gangorra, ela fica sempre se movimentando. E não necessariamente nessa ordem. Pode ser da paixão à solidão, da solidão ao amor, do amor à paixão. Aqui todas as variáveis são possíveis. Mas essa brincadeira está sempre à espreita de um último fim, que acabaria com ela. Me refiro a um último fim, em aspas, apostando que pode haver muitos, que um fim começa a acontecer quando algo começa a acontecer. Vou ler de novo esse parágrafo. Me refiro a um último fim, entre aspas, apostando que pode haver muitos, que um fim começa a acontecer quando algo começa a acontecer. Então desde o começo das coisas, o fim já começa com as coisas também, né? Assim que começamos as coisas, o fim também já começa a acontecer. Verdade, quando a gente nasce, a gente já começa a morrer, né? Quando a relação começa, ela já começa a acabar também. Tudo que existe tem um fim. Só vivemos porque em algum momento vamos morrer. As coisas podem começar porque em algum momento elas terminam. Inclusive, nossos desejos de que as coisas não terminem só existem porque sabemos que elas terminam. A gente quer que as coisas não acabem porque a gente sabe que elas vão acabar, né? Cedo ou tarde elas vão acabar. Por isso, quando nos apaixonamos por um parceiro sexual ou por um filho, quando estamos em uma viagem deliciosa, ou seja lá, quando for um instante que estejamos curtindo, podemos desejar que o tempo pare. É só porque o nosso desejo está protegido da realidade que podemos nos dar o luxo de desejá-lo e dizê-lo. Não fosse isso, seria um inferno. Não há momento maravilhoso na vida não há momento maravilhoso na vida que vale a eternidade. É verdade, a gente tem que viver protegido da realidade, né? Lembra daquele capítulo que nós falamos, né? Que se a gente sofrer de realidade demais, ter essa ansiedade, ter esse pânico de realidade demais, esse medo de entrar no avião, esse medo de entrar no elevador, esse medo de andar, esses medos fazem até sentido. Mas para que a gente possa viver, a gente tem que pelo menos deixar, né? Viver como se eles não fizessem. Não pode se aceitar tanta realidade assim. Não dá pra gente viver assim, olhando tanto pra realidade, né? No clássico filme Entrevista com o Vampiro, baseado no livro de Anne Rice, vemos que o maior castigo possível para alguém é menos condená-lo à morte e mais condená-lo à vida eterna. Aquele que não morre também não pode viver. Ainda que vejamos os personagens do filme existindo, existir é diferente de viver. Como já escrevi no capítulo 12, Lacan, em um seminário intitulado A Angústia, afirma que de todas as angústias, a única que termina é o orgasmo. E é engraçado que, é interessante que essa palavra aqui, esse êxtase sexual, em francês significa pequena morte. Não é interessante? É o único êxtase que realmente tem um fim, Lacan diz. É um alívio que as coisas possam terminar. Mas qual é o momento de terminar? Qual é o melhor ponto
para uma coisa terminar? Em que fase a fruta já está madura e então começa a apodrecer? Eis as perguntas para as quais procuramos resposta, como se elas existissem. Não temos inscrição psíquica para o instante em que uma coisa vira outra. A gente não sabe quando parar. Quando parar de comer, porque a partir desse pedaço eu vou começar a me sentir mal. Quando parar de comer, porque a partir dessa coisa, desse a mais, dessa batatinha frita, dessa coisinha a mais, eu vou começar a sentir culpa. Quando parar de beber, qual é o copo de bebida que vai me trazer culpa e que vai me trazer ressaca no outro dia? Quando parar de amar? Quando sair de uma relação porque ela já não tem nada de bom para oferecer, porque já virou em violência pura? E a gente não pode sair sempre, não estou dizendo disso. Mas como saber? Qual é esse ponto que uma coisa que estava nos dando prazer passa a dar desprazer? Como saber qual é esse ponto? Porque todas as relações que as coisas têm com vícios, o vício é exatamente isso. É quando a pessoa não sabe até que ponto. Até que ponto. Então, talvez tenham relações tóxicas de verdade. Não é isso que todo mundo chama de relação tóxica hoje, não. Que ter briga é relação tóxica, a pessoa não te quer tanto quanto você a quer, é relação tóxica. Não, relações violentas mesmo. Pessoas que agridem, pessoas que ameaçam de morte. Quando parar com essa relação? Quando é o tempo de que isso deixou de... Quando foi o momento que isso deixou de ser bom e passou a ser um martírio, e passou a ser destruição? Quando é esse momento, né? É muito difícil saber em que ponto do ciclo uma coisa vira outra. No filme O Mínimo para Viver, dirigido por Martin Noxon, vemos a personagem principal, Ellen, interpretada por Lily Collins, sofrendo com um terrível quadro de anorexia. Em certo momento, ao ser incentivada a comer por colegas em uma casa de recuperação, ela faz uma pergunta muito interessante sobre como saber a hora de parar de comer. Confessando não poder começar a se alimentar por medo de não conseguir parar. A pergunta de Ellen é a pergunta que interessa a todos nós. Qual é o momento de parar? Como reconhecer que a fome está saciada? Que o que haveria para viver de fértil um relacionamento já se esgotou? E a partir dali, tudo que se produzirá é só dor. Como saber a hora de parar de comer, de beber, de amar, de sofrer, de viver? Quando saber a hora de parar de sofrer esse luto? Quando saber a hora de superar essa relação? Quando saber a hora de parar, né? E a menina da anorexia é isso, né? Nem começa a comer de medo de não conseguir parar de comer. Como funciona esse registro dentro de nós, né? Marilyn e Alan escrevem sobre isso em Uma Questão de Vida ou Morte, que já citei anteriormente. Ao contar do seu mal-estar de, aos 87 anos de idade, submeter-se a uma quimioterapia para tratar um câncer nas células plasmáticas, sem muitas possibilidades de melhora, e diante do imenso incômodo causado pelo tratamento, do imenso incômodo, desculpa, imenso incômodo, do imenso, ai desculpa, é um negócio sério, imenso incômodo causado pelo tratamento, ela se questiona sobre qual a melhor hora para morrer. Várias vezes os autores citam Nietzsche, que escreveu: morra na hora certa. Qual é a hora certa de cada coisa? Na entrevista que Freud concedeu ao jornalista George Sylvester Viereck, intitulada O Valor da Vida, essa entrevista do Freud é incrível. Se eu achar, eu vou ler um trechinho para vocês em algum vídeo ela. Ele disse: talvez os deuses sejam gentis conosco, tornando a vida mais desagradável à medida que envelhecemos. Por fim, a morte nos parece menos intolerável do que os fardos que carregamos. A gente vai ficando doente, a gente vai ficando inválido, nós vamos perdendo os movimentos, né? A velhice é muito dura. A velhice é uma castração que a vida dá na gente, né? A gente vai sendo podado, a gente vai começando a ter limites que nós não tínhamos. Vamos perdendo nossa identidade, a gente deixa de ser um profissional e passa a ser um aposentado, deixa de ser uma pessoa super ativa e começa de repente a ter limitações no corpo. Então ele está dizendo que os deuses foram gentis, né? Porque se a vida fosse assim maravilhosa até o fim, ninguém ia querer morrer. Ninguém ia querer morrer. A gente acha, né, gente? Que os estrangeiros eles têm vergonha, que eles não querem aparecer, parece que eles querem. Porque você acha que eles não estão vendo o vídeo, mas eles estão vendo que eu tô gravando, eles reparam. Aí eles fazem questão de entrar atrás. Eles ficam muito curiosos, acho que eles não são muito dessa coisa de YouTube. Eles não são mesmo, uma curiosidade. Desculpa, gente, pela pontuação aqui, mas uma curiosidade, já que eu tô aqui na Irlanda. Eles não são muito assim, digitais como nós no Brasil. Os Instagrams aqui,
As pessoas não seguem ninguém, não postam nada, sabe? Elas têm tipo 50 seguidores, seguindo 30 e assim, 0 postagem, 2 postagens. É muito engraçado como é diferente a relação deles com o mundo digital do que com o nosso. Enfim, vamos lá, voltar pro Sylvester Viereck, intitulada que os deuses foram bons, né? Porque a vida vai se tornando tão insuportável e Freud faleceu de um câncer no maxilar. As pessoas, muita gente é curiosa para falar, Freud usava cocaína, Freud não sei o quê, mas ele usava, gente, como um anestésico. Na época não se sabia o que era cocaína ainda. Você sabia que era uma droga, que era uma coisa tão viciante, que fazia tão mal. Então se misturava com água, usava-se como anestesia também e para amortecer. Então ele bochechava aquilo para livrar ele da dor do câncer no maxilar. Era assim que Freud usava cocaína. Então quando vocês ouvirem falar que Freud usava cocaína, ele não cheirava a cocaína por diversão. Ele usava para dor no maxilar. E aí no fim da vida ele já tinha um maxilar mecânico que causava muita dor. Então ele está dizendo isso, que a vida vai ficando tão insuportável e tão dolorida que é uma bênção a gente poder morrer no fim, né? E mais pra frente, o desejo de prolongar a vida excessivamente me parece absurdo. A questão é que parece que estamos sempre tentando prolongar algo de demasia. Com isso, acabamos justamente com a própria vida, uma vez que as coisas vivas encontram seu limite no fim. Ai, mas é duro, né? A gente prolonga mesmo. Como é duro pensar que a gente não deveria prolongar, que a gente deveria acabar com as coisas. Mas faz sentido, a gente prolonga as coisas em demasia, né? Com isso acabamos justamente com a própria vida, uma vez que as coisas vivas encontram o seu limite no fim. É verdade. Uma flor de plástico não vai ter nunca a graça de uma flor real, né? Porque a flor real acaba, né? Porque a flor real morre. Faz todo sentido. Assim, em certa medida, tal como começamos a morrer quando nascemos, o amor também começa a morrer assim que se inicia. Tanto sabemos disso que há quem prefira jamais se envolver com a pessoa pela qual se apaixonou. Nesse ponto, acho que já podemos pressupor que entre amor e paixão não haja tanta diferença assim, né? Amor que se preze precisa visitar a paixão de vez em quando. A paixão que não seja delírio, porque no delírio há a exclusão da realidade. Não é aquela paixão louca que você não enxerga a pessoa, que você está delirando e achando que ela é perfeita. Precisa passar por algo do amor. Vamos voltar a isso no próximo capítulo. O que eu gostaria de destacar aqui é que, na ânsia de manter o amor supostamente vivo, há quem mantém o objeto amoroso distante, única maneira de preservá-lo, já que as coisas se gastam. Sabe aquela louça chique que fica guardada para ocasião especial que não chega? Há quem trate o amor como coisa e, assim, não viva a experiência amorosa no laço com o outro propriamente dito, mas sozinho, em fantasia. É o que chamamos de amor platônico. Uma fantasia amorosa que se preserva por uma distância. Talvez esse modo de viver o amor tenha alguma relação com o isolamento. Talvez esse modo de amar, por outro lado, preserve o que mais nos encanta no amor, a falta. Ai, viu? As pessoas falaram que eu defendi o amor platônico num outro vídeo aí, que eu disse que tem amores que não são pra viver, que são só pra fantasiar. Mas tem pessoas que realmente mantêm do outro uma certa distância, ou que amam platonicamente há muitos anos uma pessoa e preferem não suportam a presença da pessoa, porque a presença da pessoa acaba com a pessoa imaginada, né? A presença da pessoa real acaba com a pessoa imaginada. É necessário ter força e resistência e vontade de superar esse óculos cor-de-rosa que a paixão traz para a pessoa amada e suportar que essa pessoa também tem defeitos, que essa pessoa também tem esse furo, esse vazio que nós temos, né? Que a psicanálise trata. Hoje mesmo eu estava pensando sobre isso, conversei sobre isso e é verdade, nós somos inteiros com o nosso furo. O nosso furo faz parte de nós. E aí a psicanálise, porque eu estava conversando com uma pessoa sobre se a psicanálise propõe algum tipo de cura. E não é a palavra cura que nós usamos, mas a psicanálise propõe que nós cheguemos a um ponto que nós estejamos mais confortáveis com essa falta.
mais confortáveis com esse buraco, sabe? Ao invés de, ao contrário dos coaches financeiros que querem crescer a barra das necessidades, que você pode chegar lá, que você pode ser milionário, que você tem que querer, sim, há que se ter algum querer na vida. É isso que a lei do desejo faz com a gente, né? O desejo nos faz perseguir. O cachorrinho passou aqui tão bonitinho. O desejo nos faz perseguir as coisas e nós já falamos como esse vazio é importante, porque é por ele que a gente busca uma coisa e outra, né, na vida. Porém, quando a gente coloca as coisas muito lá em cima, eu quero ser milionário antes dos 30, eu quero um amor perfeito, um príncipe encantado, a pessoa tem que ser isso, tem que ser isso, tem que ser aquilo, a gente tá falando desse vazio. É colocar uma barra lá em cima para não ser alcançada. É justamente para não ser alcançada. Sabe aquela pessoa que assim, ela só quer ir para um intercâmbio se for no Canadá, nos Estados Unidos, nesses lugares assim que tem que passar por muitas coisas. Essa pessoa só quer se casar se for uma pessoa assim que tenha condição, que seja bonita, que tenha o corpo não sei o que seja assim, assim, assado. Essa pessoa só quer um carro se for um carro assim, 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 assado. E essa pessoa só quer entrar na faculdade se for uma federal. Ela não entra em nenhuma faculdade, passa anos da vida tentando uma federal, porque só quer se for uma federal. E acaba que não faz nenhuma porque quer só a federal. Não começa a trabalhar em nada porque quer aquele tal concurso. E tudo bem se a pessoa for dedicada, não estou dizendo que ela não pode alcançar. Mas estou dizendo essa barra lá em cima, sabe? O perfeito ser a desculpa para não ter o feito. Tem uma coisa que eu adotei para minha vida e que me tornou muito mais leve. É melhor o feito do que o perfeito. Quando a gente fica tentando alcançar a perfeição, a gente não faz. É isso que nos impede muitas vezes de ir na academia. Eu adotei isso na minha vida por causa da academia, por causa da dieta e essas coisas. Porque eu era 8 ou 80. Se começava o dia comendo besteira, já não malhava, já terminava o dia comendo besteira. Se não queria malhar, se ia falar, não, hoje eu não tô afim, vou na academia fazer meia boca, nem vou. Melhor ir fazer a meia boca. Melhor o feito do que o perfeito. Não foca no perfeito, foca no feito. E de feito em feito que a gente constrói. Então essas pessoas estão muito mais com uma neurose tão densa assim, tão densa. Dá pra usar isso. Que é melhor não fazer. Para não tocar esse objeto de desejo, a pessoa põe a barra lá em cima. Então põe essa pessoa num pilar lá em cima, num pedestal, para ficar amando essa pessoa que não existe, essa pessoa imaginária, né? Então é mais um jeito de não alcançar, né? A gente tem isso na neurose, nosso inconsciente tem isso de nos impedir de chegar naquilo que a gente acha que a gente quer. Quando a gente está quase chegando, ele nos barra e tal. Então talvez no amor é melhor o feito do que o perfeito, né? Não tem o príncipe encantado, não tem o filme de romance. Dá para se fazer, dá para se consertar, dá para se trabalhar, mas tem que se trabalhar através do seu vazio. Então, se tem uma coisa que a psicanálise pode ajudar é dar uma dignidade a esse vazio, é que a gente possa estar bem com ele, tá ok com esse vazio, saber que nós não somos completos, mas nós podemos ser suficientes para alguém que nos ame, suficientes no nosso trabalho, suficientes para nossa família, mesmo que a gente não seja inteiro e perfeito e completo. É deixar de buscar a completude, é passar a buscar ser só suficientemente bom. A gente fala muito em psicanálise da mãe suficientemente boa. Não dá para ser a mãe perfeita, dá para ser a suficientemente boa. E isso passa também por aceitar esse vazio no outro. Isso passa também por aceitar o furo no outro, os defeitos do outro, as coisas que o outro tem. É claro que há que se ter uma medida do que para você é intolerável, do que para o outro pode não ser, mas para você seja. E é muito importante fazer análise para também descobrir isso. Em que ponto para nós tal coisa é intolerável ou é tolerável. Mas há que se saber que o outro não vai ser perfeito. Há que se saber que o outro também tem o vazio dele. E se trabalhar lado a lado com os vazios, né? A frase da Liana Ferraz sempre vem a bom... dá para fazer um bom uso dela, né? Amar é ajudar o outro a existir. Então, aceitar o outro como ele é, existir como ele é, com alguns ajustes, é claro, mas saber que ele também tem esse vazio que nós também temos e que nós não vamos preencher o vazio dele e nem ele vai preencher o nosso, mas que a gente pode ficar lado a lado, cada um ok com seus vazios, buscando seus sonhos, buscando dar sentido para a vida, mas sabendo que o outro também, o outro não vai ser perfeito, não vai ser a nossa imagem e semelhança, não vai. Tá. Sabe aquela louça assistir? Tá. É isso, né? Terminei. Acho que eu li tudo.
Talvez esse modo de amar, por outro lado, preserve mais do que nos encanta no amor, a falta. Então é isso, né? Às vezes pro amor se fazer, pra gente lembrar como a gente lembra que ama quando a pessoa viaja, né? Quando a pessoa não fala com você por um tempo. Ou tem casais que têm essa liberdade de dizer, eu tô muito grudado em você, preciso sentir muito sua falta, preciso sentir um pouco sua falta. Vamos dar um espaço, vamos passar um fim de semana cada um com seus amigos. E aí tem casal que é insuportável de perceber isso. Como assim? Só um espacinho, só pra dar tempo de eu sentir sua falta de novo. Porque é tão bom, né? É tão bom quando a gente sente a falta e de repente a pessoa chega, a pessoa vem. Uma das melhores fases da paixão, essa fase do vem, não vem, né? Vai ter a pessoa, não vai, tem, mas não tem, tá ali, mas não tá. Então talvez uma das coisas que sejam mais lindas no amor seja isso, a falta. A falta. Também dá pra falar da falta que a pessoa deixa, né? Quando ela vai. Aquela que a gente descobre o tamanho que a pessoa tinha pra nós quando ela vai. E daí a gente olha o buraco que ela tinha. Então, como ela falou isso no começo, nos primeiros capítulos aqui. Talvez a gente... Não é que a pessoa venha pra preencher esse nosso buraco. Ela não vai preencher, nada vai preencher esse buraco. Mas ela vai ser justamente do tamanho do buraco que ela deixa, né, quando ela sai. Aí quando a pessoa vem pra nossa vida e sai, aí nós temos 2 buracos, né? Ou ela larga o buraco, nós temos ainda o buraco da falta e agora a gente tem o buraco que ela deixou. Olha isso, olha isso. Mas não tem nada que nos mostre mais o quanto nós amávamos a pessoa do que quando ela sai, do que o tamanho do buraco que ela deixa. Isso também tem beleza, né? Tristeza, mas também tem beleza. Diz do espaço que ela ocupou nas nossas vidas. Tá bem, gente? Acho que hoje eu fico por aqui. Esse foi o nosso capítulo 20. O livro vai até o 24. Espero, se der, terminar ele aqui na Irlanda ainda. Se não, eu gravo no Brasil os outros. Muito obrigada pela audiência, pelos comentários. Vocês são muito queridos comigo. Tchau, tchau.